Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e a nossa convidada de hoje é Fabiana Braun. Ela é missionária na Alemanha, já vive há 14 anos neste país. Ela também é formada em teologia, pedagogia e em diversas especializações na área de interculturalidade. Atua na área de migração há mais de 10 anos e faz parte da diretoria de migração da Aliança Evangélica Alemã. Ela também é representante da geração jovem da Global Diaspora Network de Lausanne. Inclusive, foi no Congresso de Lausanne, realizado recentemente na Coreia do Sul, que a Fabiana conheceu o nosso diretor de produção de conteúdo, André Castilho, que indicou essa entrevista. Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês um pouco e poder compartilhar daquilo que eu tenho vivido e experimentado nesses anos de observação e reflexão sobre o nosso potencial como igreja brasileira. Que maravilha. Bom, então, para a gente começar aqui a nossa conversa, o tema será sobre a diáspora brasileira na missão de Cristo. Mas antes de começar exatamente o assunto, eu quero que você compartilhe com a gente o que te motivou a se tornar uma missionária transcultural. Você vive há mais de 10 anos na Alemanha, uma língua bem difícil, o alemão, inclusive, né? Uma cultura tão diferente. Conta pra gente qual foi a motivação para ser uma missionária transcultural e essa jornada aí de especialização nessa área de migração. Isso mesmo, eu acho que desde quando eu tenho 12 anos, num típico chamado missionário, conferência missionária, quem quer ser missionária, levantei a mão, e eu tinha certeza que eu queria ser isso para minha vida, é isso que eu queria fazer, né? E foi até num culto de portas abertas. E eu queria trabalhar com cristãos perseguidos, era a minha paixão. Fui fazer isso da teologia depois que eu me formei da escola. Eu já queria ter ido antes, queria parar de estudar, queria ser missionário. Os meus pais falaram: não, vai estudar, vai se preparar. E aí, então, eu fui, estudei teologia lá no Pará. E também trabalhei com comunidades ribeirinhas, fazia viagens missionárias e estava envolvida num projeto de asas de socorro. E meu marido é alemão. Eu conheci ele numa viagem missionária. Uau, que história E aí ele era linda! alemão. E você vê? E aí, quando a gente se conheceu, eu falei, gente, ele é incrível, mas ele é alemão. Eu quero ser missionária. Isso aí é mais de 15 anos atrás. E eu falava, eu quero ser missionária entre povos não alcançados, entre cristãos perseguidos. Não quero ir para a Alemanha. A Alemanha não precisa de missionários. E ele foi fazer um serviço voluntário numa clínica de recuperação de drogados no sul do Brasil. E a gente se conheceu no norte, na Ilha do Marajó, num projeto de asas de socorro. E aí ele falou: você não conhece a realidade da Alemanha. A imagem que o brasileiro tem da Alemanha é totalmente diferente. Você precisa ir para a Alemanha e conhecer. No Brasil tem muito mais crente que na Alemanha. E eu dei risada, né? A gente fala, missionária na Europa, quem não quer? Assim, achava que Que não queria falar de precisa, missionário né? raiz mesmo. Né? Não precisa. Missionário raiz é o que tá sofrendo lá no meio do nada. E aí, ele me convidou, eu vim para a Alemanha. E aí eu lembro que eu chegando no aeroporto em Frankfurt, tinha várias mulheres com burca. Hoje eu sei que elas eram do Afeganistão. Na época, assim, a gente tinha só aquela ideia romântica dos estrangeiros, dos refugiados, né? E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, os afegãos estão aqui. E aí eu fui nas igrejas na Alemanha e eu vi que não tinha, só tinha gente mais idosa de cabelo branco e nenhum jovem. E o mais triste foi que eu vi que o mundo estava aqui na porta das igrejas e ninguém estava olhando para eles. Isso eu lembro que eu chorei num culto e falei, tá bom, Deus, isso é totalmente diferente do que eu imagino, mas eu vou. Eis-me aqui. E aí, então, a gente casou, meu marido falou, a gente precisa ficar aqui na Alemanha, e ele também missionário, e a gente tem desenvolvido esse projeto. Desde então, tenho me envolvido com refugiados aqui, e, assim, uma coisa vai
puxando a outra, né? E tem sido um privilégio e vivido tantas coisas, amadurecendo nessa área, diferente do que eu imaginava antes. Hoje eu tenho me especializado, isso que é importante também estudar, refletir sobre, para a gente poder servir ao Senhor da melhor forma, né? Que coisa linda. Agora, indo diretamente para o nosso tema, que é um termo, acho que pouco falado no nosso meio, diáspora brasileira. Explica então aqui para o nosso ouvinte o significado de diáspora e o que essa palavra representa. Isso mesmo, diáspora é uma palavra que, infelizmente, não é muito conhecida pela igreja brasileira, mas ela é um termo que tem se usado quando a gente vai estudar, tem vários livros falando sobre isso, sobre até no Antigo Testamento, quando o povo judeu saiu e eles foram espalhados. Então, o povo judeu espalhados pelo mundo foi o termo diáspora, é um termo grego e aí, então, hoje não se aplica só aos judeus, se aplicam a todas as comunidades de pessoas que saíram da cidade natal deles, que estão em movimento. Então, a diáspora brasileira seria, a gente pode falar diáspora interna, que seriam as pessoas que estão dentro do Brasil, mas a diáspora brasileira seriam todos os brasileiros que saíram do Brasil. Sim, a gente associa muito à migração, né? Esse termo que eu acho Isso. que secularmente, inclusive, nos noticiários, enfim, utiliza muito esse termo do fluxo migratório, da migração, mas também significa diáspora. Então é legal a gente estar aprendendo a identificar o significado dessa palavra, como você citou, que aparece no texto bíblico, né? O povo de Deus, o povo judeu, passou por esse movimento e até hoje o mundo, né? A sociedade global vive esse movimento de diáspora, pessoas que por N motivos saem de sua nação e vão encontrar oportunidades, enfim, e por outras questões vão para outro lugar. Agora, eu queria que você falasse em relação a números, só para a gente ter uma ideia, existe algum levantamento que revela quantas pessoas, né, do total de pessoas em diáspora no mundo, nesse fluxo aí migratório, quantos são brasileiros? Temos muitos brasileiros fora da nossa nação, como você? A gente tem, né? A gente, por exemplo, isso é uma coisa até muito nova para o governo brasileiro. A gente está fala que a igreja, infelizmente, a gente sempre está atrás do que está acontecendo no mundo, né? A gente demora para dar uma resposta. Então, o governo brasileiro faz mais ou menos uns 25 anos, 30 anos, que eles entenderam que é importante pensar no migrante, no brasileiro saindo do Brasil. E então a gente tem hoje, é muito difícil ser oficializado, né? Porque no Brasil a gente não tem um censo concreto, números concretos exatamente, né? Mas a gente tem aí oficialmente no governo, eles vão falar de 4,8 milhões de brasileiros fora do Brasil. Então, com passaporte brasileiro, mas, por exemplo, a gente tem muita gente que é descendente de japonês, de italiano, de alemão, português e tudo mais, e aí eles saem do Brasil sem o passaporte brasileiro. Então, esse número pode chegar até 10, 12 milhões, assim. É difícil a gente falar, mas a gente sabe que é muita gente, e Muita todo gente. lugar que você vai no mundo, você vai encontrar um brasileiro. Aí na Alemanha, tem comunidade brasileira grande? Tem. E sim, o detalhe, os alemães amam os brasileiros, eles fazem muito sucesso aqui. Sério, que legal. Você se sentiu bem acolhida pelo povo alemão? Meu marido é alemão, né? Então, sim. Foi mais fácil, Sim. né? Essa Foi. adaptação. Isso, mas a igreja alemã, eu acho que isso é uma coisa que a igreja brasileira pode apresentar. A igreja brasileira pode ensinar para a igreja mundial, né? O que significa hospitalidade. Acho que a gente é referência nisso. Que coisa linda. Bom, agora falando dos desafios, conta pra gente quais são os principais desafios que os brasileiros enfrentam, principalmente nessa jornada, na caminhada, né, cristã, quando eles estão fora da sua nação, da sua cultura. O que que você passou, Fabiana? Eu acho que são enormes os desafios. Um deles é a saudade, né? Até esse termo falado em português, que não tem tradução em outra língua, é a saudade. Mas, assim, a gente pensando como cristão, é a gente pensar em comunidade. A gente sente muita falta. Eu falo que é muito importante. A diáspora brasileira é uma igreja sem pastor, sem pastoreio.
E a gente precisa olhar para isso. Então, essa comunidade, a nossa família da fé, faz muita falta. Infelizmente, a gente tem visto que os brasileiros que estão fora do Brasil, os cristãos, de vez eles darem frutos, eles estão se perdendo, abandonando a fé. E tem vários motivos, né, que a gente pode refletir sobre isso. E um deles, eu acho que se a igreja, a comunidade apoiasse e a gente reconhecesse eles, a gente poderia mudar essa realidade e ter um potencial muito maior do que a gente é no nosso alcance missional. Sem dúvida, quando você fala dessa potencialidade, das oportunidades que os cristãos têm quando estão fora, eh, explica para o nosso ouvinte a oportunidade que Deus dá para realmente levar o evangelho não só para aquele povo, mas muitas vezes, como você comentou, o mundo com essa questão global, você conhece pessoas de vários lugares e tem oportunidade de pregar o evangelho, como você disse. Assim, quando chegou na Alemanha, você viu tantas pessoas do Afeganistão e tem esse trabalho agora com refugiados, mas para se manter firme, precisa desse apoio da igreja, né? Da igreja de Cristo, realmente, se sentir acolhido. E você percebe que as pessoas se sentem muito isoladas, sozinhas, soltas. Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante quando a gente pensa sobre. A gente acredita, né? A gente fala, nossa teologia brasileira, a gente fala sobre o sacerdócio universal do crente. Então, todo crente, ele é um mensageiro do evangelho. Todo crente é um sacerdócio, a gente pode levar o evangelho. Então, a gente precisa se alimentar muito bem a nossa fé, ter uma devocional, uma vida cristã firmado na rocha, para que a gente possa dar frutos, né? Então, a solidão, a falta de comunhão, a falta de preparo, de treinamento, que até mesmo as igrejas brasileiras a gente não está oferecendo muito de entender esse desafio, né? Então, é importante a gente olhar e reconhecer esse potencial que a gente tem e também os riscos para que a gente possa prevenir, né? Para que eles não se percam, mas que eles deem frutos. A gente tinha até comentado alguns números, você citou, Fabiana, que números oficiais são mais de 4 milhões, se eu não me engano, quase 5 milhões de brasileiros que estão em movimento, né? Vivem fora do país. Mas um dado global é um número bem representativo de pessoas em movimento, nessa questão da diáspora também, não é? Isso mesmo, diáspora significa a gente vai nomear as pessoas que estão em movimento, né, que não estão morando na sua cidade natal e formam comunidades. E hoje, assim, esses são dados muito difíceis de a gente ter, oficiais, e falar, bater o martelo, mas a gente pode ter uma projeção. Que oficialmente hoje são 281 milhões de pessoas em movimento que não moram no seu país que nasceu ou na sua comunidade que nasceu. E esse número é o maior número de toda a história. Nunca se teve tantas pessoas em movimento como hoje. E a projeção é que isso só vai aumentar devido às catástrofes naturais, às guerras, os conflitos, as necessidades de estudo, de emprego que as pessoas estão procurando e até mesmo a globalização, né? Hoje, praticamente, muitos jovens querem sair do Brasil para estudar, ter uma experiência internacional. Então, esse número só tem a aumentar e a gente fala que essa é a maior oportunidade que a igreja tem. E a gente também está alcançando e usando também esse momento, esse movimento como uma estratégia missionária, né? Porque hoje nunca foi tão fácil a mensagem do evangelho chegar a todos os lugares do mundo como hoje. Então, a gente pode usar isso como uma ótima ferramenta. A gente só precisa despertar para isso. Fundamental esse ponto que você levantou. E para entender um pouco desse movimento da diáspora, conta pra gente sobre os pilares desse tipo de missão que vê como uma oportunidade, uma ferramenta poderosa para levar o evangelho, né, a todos os povos, já que temos tantas pessoas e cristãos, inclusive, que estão nesse movimento, tendo experiências fora, né, da sua cultura, da sua nação. Então, eu sei que você estava me explicando nos bastidores que existe uma missiologia da diáspora. Então, explica para o nosso ouvinte o que isso significa e os pilares, né, desse tipo de missão. A missiologia diaspórica é algo que, infelizmente, a gente não tem quase nada ainda publicado em português, mas se Deus quiser, alguém se sentir encorajada aqui através da nossa entrevista, pode entrar em contato e aí a gente vai tentar trazer essa visão, esse movimento para o Brasil.
E aí a gente vai pensar também na teologia, na missiologia diaspórica, como uma leitura, uma resposta a esse momento que nós estamos vivendo, igual a gente já falou no início, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? A gente vê que a Bíblia, ela é desde o início, né? A gente vê Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, eles tendo que sair do lugar que eles foram criados. E a gente vê que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vê sempre esse movimento. Então, a teologia diaspórica também, ela vai buscar nas escrituras ter essa visão do Motus Dei. Eles também falam isso. Do que Deus está fazendo, o movimento de Deus em toda a história. E como que a gente vê hoje, infelizmente ou felizmente, a gente recebeu muitas coisas do movimento missionário tradicional que a gente conhece, e a gente muitas vezes só reconhece como pastor ou missionário, eu como sou uma missionária enviada de uma agência preparada, como instrumento de Deus, como se só tivesse Paulo na Bíblia. E a gente reconhece que não, principalmente em Atos 8:4, a gente vê que os cristãos perseguidos na época, né, isso vem da diáspora do início, os cristãos eram perseguidos, eles foram dispersos, e esses cristãos dispersos pregavam o evangelho. Então, a gente vê aí uma oportunidade muito boa. Infelizmente, a gente, hoje, como igreja moderna, a gente perdeu isso, essa visão. Que a gente só envia, a gente só vê como missionário o pastor e o missionário enviado. Quem está nessa atuação integral, né? Normalmente, as pessoas só associam quem está integralmente, né? Cumprindo tempo livre. E aí coloca ele lá no pedestal e acha que ele é santo e que só ele tem que vive da palavra de Deus. E assim, é um privilégio pra gente, eu como missionária integral, né? Eu como missionária, eu faço parte desse movimento brasileiro, mas eu também hoje reconheço que a gente tem muitos brasileiros saindo do Brasil, cristãos autênticos que têm feito muita coisa. Então, a teologia diaspórica, a missiologia diaspórica, ela vai ser uma resposta a isso. Porque esses irmãos, eles não vão ser missionários tradicionais, né, de carreira, né, digamos, mas eles têm um papel muito importante na expansão do evangelho. E aí a gente vai ter a missão da diáspora com a diáspora, para a diáspora e além da diáspora. Para a diáspora, missão para a diáspora. A gente vai pensar que as pessoas em movimento, elas precisam ouvir de Jesus, precisa levar o evangelho. Então, eles precisam, missão para a diáspora. Tem muito brasileiro saindo do Brasil que não conhece a Jesus, e eles precisam de Jesus. E assim como tem muito afegão saindo do Afeganistão que precisa de Jesus. Então, missão para a diáspora. Missão com a diáspora. Os brasileiros cristãos que estão saindo do Brasil, e aí eles vão servir em igrejas que já existem, eles estão fazendo missão junto com a diáspora. E aí, missão além da diáspora. Isso daí precisa assim, é o meu sonho, a gente vê muitos brasileiros fazendo isso, alcançando pessoas de outro país, outra cultura, outra nação. Que a gente fala aqui no Brasil, a gente fala do treinamento da missão transcultural. E é isso, por exemplo, um brasileiro que vem para a Europa, ele vai ter gente, não só o europeu nativo, mas ele vai ter gente de países perseguidos. Então, ele vai além. Mesmo que ele não é um missionário tradicional, mas ele vai estar trabalhando junto com alguém do Afeganistão. E aí ele vai falar de Jesus para ele. Algum chinês, ele vai falar de Jesus para ele. Então, missão além da diáspora. É maravilhoso pensar sobre isso. É lindo. E a gente tem muito para falar. Que é algo tremendo, né? Você vê a igreja realmente do Senhor Jesus atuante e alcançando lugares inimagináveis. E é interessante quando você cita de cristãos autênticos que vão cumprir essa missão no seu local de trabalho. E não precisa estar ligado a uma instituição religiosa. Você pode cumprir, né, esse chamado aonde você estiver. E hoje em dia a gente tem até alguns termos, BAN, que eu acho que o pessoal usa, né, essa terminologia, que são profissionais de diversas áreas, mas que aproveitam o local de trabalho como um campo missionário também. Então, isso é algo tremendo que tem um alcance inimaginável. Isso mesmo.
E assim, a missão é da igreja, né? A gente só faz missão com a igreja. Então a gente pensar que nós somos a igreja de Cristo. Então é importante a igreja brasileira enviar essas pessoas, não só enviar, orar, suportar, dar suporte, dar encorajamento. Esses cristãos, eles precisam, mesmo que eles não precisam talvez de um sustento financeiro, mas eles precisam do encorajamento, da oração, do envio. Então a igreja quem envia, né? E aí o propósito de tudo isso é para a glória de Deus, assim, o que a gente precisa entender é que se eu saio do Brasil, teoricamente vai aparecer uma oportunidade para trabalhar, para estudar, para casar com alguém, ou qual o motivo que eu quero conhecer o mundo, quero ser blogueiro, alguma coisa assim, vai, mas você como cristão, tudo que você fazer tem que ser para honra e glória do nome do Senhor. Você vai glorificar Jesus. Então, a sua prioridade principal é glorificar o Senhor. Você fazendo isso, sendo no Brasil, fora do Brasil, você vai ser testemunha. E aí você pode levar a luz de Cristo para nações e lugares que você nunca imaginou, né? Esse é o nosso potencial. Maravilhoso. Então conta pra gente como que foi a sua experiência de viver, de ter essa oportunidade de estar ali com cristãos do mundo todo, falando sobre o evangelismo mundial para cumprir a missão que Jesus nos deixou. Como que foi para você essa experiência? Foi maravilhosa, né? Assim, acho que é um privilégio de todo mundo que foi nomeado para estar lá, né? Assim, a gente não pode se autonomear, a gente foi convidado para estar lá. E tá junto, foram 202 nações representadas, então quase que gente de todo mundo, cristãos de todo mundo juntos louvando a Jesus. Gente, isso é Apocalipse 5, né? Que a gente vai lá, gente, toda a língua e nação louvando a Jesus. Foi mais ou menos isso. Que Eu falo que sonho! infelizmente a gente ainda tá na Terra, tem muito trabalho para fazer, mas assim, foi assim um gostinho do que vai vir no futuro e aí também um encorajamento para a gente continuar fazendo a obra missionária, falando de Jesus para todo mundo, para que isso chegue logo e todo mundo possa experimentar isso. Ai, que sonho! Você sentiu um pouquinho, né, do céu. Eu acho que é daquela experiência. Agora, para a gente entender melhor, eu até citei na abertura de todos os programas que você faz parte, você é representante da geração jovem da Global Diaspora Network de Lausanne. O que significa essa rede? É um grupo de trabalho do Movimento Lausanne? Enfim, conta para nós como funciona, qual que é o objetivo desse grupo. Muito bom. No Lausanne, eu acho que foi em 2010, lá na África do Sul, no último congresso de Lausanne que teve, eles identificaram algumas necessidades. Então, eles dividiram o trabalho deles em várias, eles chamam issue networks, em inglês, né? Muita coisa, infelizmente, é em inglês, mas seriam as redes de trabalho para que eles possam ser mais específicos. Agora, no congresso que a gente teve na Coreia, eles pegaram não só as redes, mas eles identificaram várias lacunas que a Igreja Mundial não está respondendo, ou então precisa dar mais atenção. E uma delas foi pessoas em movimento. E essa rede de pessoas em movimento, eles nomearam 25 lacunas que a Igreja Mundial Global precisa dar atenção às pessoas em movimento, e por trás disso tem todo um trabalho que foi desenvolvido por esse network, o Global Diaspora Network. Global Diaspora Network, ele surgiu então de pessoas que começaram a entender, representantes das Filipinas, da Índia, da China, do Global South, do Sul Global que a gente fala, e eles começaram a entender que tem muitas pessoas em movimento e como que a gente vai dar uma resposta para isso? Então, lá na África do Sul, em 2009, foi quando levantou algumas pessoas falando sobre esse tema. Enoch Wan, que é um chinês, um missiólogo chinês, ele falou bastante sobre isso, ele escreveu, ele é um dos pioneiros nessa área. E aí o Lausanne, ele era assim também uma área bem acadêmica, que era uma das... Antigamente eu pensava que o Lausanne só tinha um monte de doutor, velhinho de cabelo branco, tanto que quando eu fui nomeada eu pensei, gente, eu não sou assim. Eu não
tenho um doutorado, não sou uma velhinha de cabelo branco, será que eu posso fazer parte? E aí foi incrível que eles falaram, Fabiana, a gente precisa dessa geração jovem, a gente precisa de pessoas, porque até então eles já construíram, escreveram livros, eles refletiram bastante, e agora eles estão no movimento, como que a gente vai colaborar para que a igreja toda reconheça isso? Uma das coisas que foi bem claro nesse congresso agora foi falar que 99% da igreja brasileira não é pastor e missionário. São cristãos normais. Então, 99. Então, o que a gente está. A gente só consegue cumprir o papel da evangelização global se a gente envolver esses 99. Então, aí, essa nossa rede, esse network, essas pessoas que refletiram, que pensaram sobre isso, escreveram livros, e aí eles estão pensando como que a gente pode, então, levar isso para que as igrejas reconheçam, para que as pessoas em movimento reconheçam, não só a elite, mas as pessoas. Então, tem algumas pessoas que são representantes de países diferentes, e eu refletindo sobre a diáspora brasileira, eu comecei a pesquisar, gente, cadê onde que tem sobre diáspora brasileira? Porque daí eu fui ver livros sobre a diáspora indiana, africana, coreana, chinesa e brasileira. Não tinha. E aí eu fui pesquisando e achei esse grupo e eu simplesmente mandei um e-mail e falei, gente, quem tá falando sobre isso no Brasil? Aí falaram, não tem ninguém ainda, você vai ser então a nossa escolhida. E aí eu fui, nem sabia, e eu caí lá de, assim, a gente acredita que a soberania do Senhor é maravilhosa, mas é incrível você, assim, ver que Deus é conduzindo todas as coisas, né? A gente tá no lugar certo, na hora certa, e não ter medo de perguntar, de ir atrás, às vezes, igual eu falei, as pessoas têm a ideia que o Lausanne, aquelas coisas assim meio que santa, no pedestal, mas a gente quer trazer essa área da colaboração. A gente só vai conseguir completar nossa tarefa da evangelização mundial se a gente envolver a igreja toda. Então, a gente está aberto para isso, essa rede. A gente quer desenvolver, quer pensar e refletir sobre a diáspora brasileira. E é um privilégio poder fazer parte disso, né? E eu falo que eu tô lá no meio, que é para abrir a porta. Eu fiquei batendo na porta deles e eu tô abrindo a porta e eu quero colocar um monte de brasileiro junto. Então, vamos junto, Igreja Brasileira. Que coisa linda. E essa questão da unidade foi um dos pontos centrais do Congresso deste ano, não é mesmo? Isso mesmo, e aí a gente pensa, né? Não é só os americanos, os europeus. Na verdade, assim, quando o legal do Lausanne, eles também lançaram o Estatuto da Grande Comissão. A gente tem traduzido em português no site do Lausanne. Você pode baixar esse estatuto em português, e aí você vai ver as lacunas. Então a gente só consegue fazer isso se a gente entender que a igreja, principalmente da América Latina, a igreja africana, a igreja asiática, a gente tem um grande papel nessa tarefa. Então, a gente precisa fazer isso junto. A igreja brasileira continua precisando dos missionários que vêm ainda até no Brasil, para a gente ter uma visão mais global, de uma outra perspectiva. Mas hoje a gente é o segundo maior celeiro missionário do mundo. Então, a gente tem muito potencial. Mas a gente consegue fazer isso sozinho? Não. A gente precisa dos nossos irmãos. E uma palavra bem legal, assim, só para falar, na introdução, no primeiro dia, na abertura do congresso, o CEO do Lausanne, ele falou que a frase mais perigosa da Igreja Mundial não é eu não gosto de você, é eu não preciso de você. Então, para a gente pensar, a gente precisa de todos os cristãos, seja dentro do Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares, fazendo diferença e testemunhando do amor de Cristo. Chacoalhão para a Igreja de Cristo. Foi, foi. Bom, agora, como a Igreja brasileira pode auxiliar esse movimento da diáspora brasileira? Qual é a orientação que você deixa aqui para os nossos ouvintes? Temos muitos ouvintes, líderes, pastores, inclusive. Qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar? Primeiro de tudo, ore sobre isso, ore pela diáspora brasileira, por esse tema. A gente está tentando levantar um movimento, levar pessoas no Brasil. A gente precisa ter sabedoria, precisa de mais pessoas envolvidas, e acredito que até uma brasileira, a Sara Royal, ela falou lá no Lausanne, né? E ela é uma das pessoas que levantam a bandeira da oração. A igreja coreana é conhecida como a oração, e eles têm muito para ensinar para a gente. Então, eu acredito que a gente precisa orar
pela diáspora brasileira, a gente precisa orar pelos cristãos brasileiros que estão fora do Brasil. Eles precisam ser nomeados, eles precisam de um nome, eles precisam do reconhecimento da igreja brasileira. A gente precisa, igreja brasileira, olhe para suas ovelhas que estão fora do Brasil, reconheçam, nomeiem elas, orem por elas, porque elas infelizmente são ovelhas sem pastor que estão virando comida de lobo. Então a gente precisa disso. Ore pela igreja brasileira, se envolva, tente procurar e assim que você souber alguma coisa, se envolva sobre isso, que a gente vai tentar trazer mais esse movimento para o Brasil. Ô, Fabiana, tem algum site, algum contato, rede social para as pessoas que se interessaram e querem saber mais sobre esse assunto? Pode mandar um e-mail, eu vou colocar um e-mail diáspora, @gmail.com. diasporamove@gmail.com. Fabiana, o tempo mais uma vez passou muito rápido, mas eu já quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no programa Entrevista. Foi muito bom aprender mais sobre a diáspora brasileira, essa missiologia diaspórica. Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência e o seu conhecimento na área, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Bom, no programa Entrevista de hoje conversamos com a missionária Fabiana Brown. Ela faz parte da diretoria de imigração da Aliança Evangélica Alemã, é também representante da geração jovem da Global Diaspora Network de Lausanne. Até uma próxima oportunidade. E se você perdeu aí a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra lá no nosso site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas digitais, inclusive lá no nosso canal do YouTube também. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos, Luan Teixeira e Tiago Lisa. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.